Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável, cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Salmo 147, versículo 1. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos sobre as conquistas, sobre as vitórias de Israel e a morte de Josué, o grande líder. E no vídeo passado eu falei que hoje nós estudaríamos sobre juízes, mas esqueci, perdão. Nós temos que encontrar Cristo em Josué. Depois eu vou fazer um vídeo também falando Cristo naqueles livros no qual nós estudamos e não vimos Cristo naqueles livros, por exemplo em Gênesis, onde podemos encontrar Cristo. Tivemos até um estudo e até colocamos a respeito de Cristo falado ali em Gênesis, que é Gênesis 3,15. Mas nós vamos falar hoje sobre Cristo em Josué e no próximo estudo nós vamos falar sobre juízes, porque do nome juízes e o que aconteceu após Josué ser morto. Cristo em Josué, lembrando que eu estou com a Bíblia de Genebra, é uma Bíblia muito boa para você que está estudando. Ela tem no rodapé comentários bíblicos, ela tem no rodapé acerca dos assuntos que foi lido. É bom para você estudar, para você entender o porquê que aconteceu daquela forma. Ela tem essa passagem aqui, introdução, o porquê do livro, que eu vou ler agora, que é Cristo em Josué, para que público foi escrito, o propósito e a característica deste livro. Então essa é uma Bíblia muito boa, e no finalzinho dela temos um dicionário bíblico, com as palavras que você acha difícil, você vai lá, corre lá no dicionário, rapidinho você acha. E no final da Bíblia a gente tem os símbolos de fé das igrejas reformadas, Confissão Belga, Catecismo de Wittenberg e os Cânones de Dort. Temos também o símbolo de Westminster, a Confissão de Fé, Catecismo Maior de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster, concordância, cronologia bíblica e a tabela de pesos, dinheiros e medidas, tudo para você estudar, para você saber como funcionava na cultura da época em que foi escrita a palavra do Senhor, nossos antepassados. E hoje nós vamos estudar sobre Cristo em Josué. O livro de Josué aponta para Cristo de várias maneiras, do mesmo modo que a primeira parte do livro apresenta Josué como um guerreiro liderando a conquista de Canaã. O Novo Testamento fala de Cristo como grande guerreiro que conduz o seu povo a tomar posse dos novos céus e da nova terra. O que Josué apenas começou, Cristo cumpriu na sua primeira vinda ao derrotar Satanás. Efésios capítulo 4, versículo 8 a 9. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Continua a cumprir na guerra santa espiritual que a igreja enfrenta. Atos capítulo 15, versículo 15 a 17. Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 18. E cumprirá de modo definitivo na sua segunda vinda. Apocalipse 19, versículo 11 a 21. Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 5. Assim como a segunda parte do livro mostra a divisão da herança de Israel entre todas as tribos, segundo Deus havia determinado, o Novo Testamento explica que Cristo dá ao seu povo a herança que lhe cabe em sua ressurreição e ascensão. Cristo recebeu muitas bênçãos de Deus, bênçãos estas que ele distribuiu ao seu povo por meio dos dons do Espírito. Efésios capítulo de número 4, versículo do 4 ao 13. Assim o Espírito é o penhor que garante a nossa herança vindoura. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Quando Cristo voltar em glória, concederá ao seu povo a herança plena e eterna, que consistirá em reinar com ele para sempre sobre os novos céus
e a nova terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 10 e Apocalipse 22, versículo de número 5. Do mesmo modo que a terceira parte do livro se concentra na necessidade de uma vida fiel à aliança, o Novo Testamento ensina que Cristo preencheu todos os requisitos da aliança para aqueles que creem nele, tornando-os justiça de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Cristo cumpriu perfeitamente toda a lei santa de Deus, e sua justiça é imputada àqueles que creem. Romanos capítulo 3, versículo 21 e 24, versículo de número 4 e capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ao mesmo tempo, porém, a vida em aliança com Deus continua a ser um período de teste, pois provamos a fé que professamos ao conformar a nossa vida aos requisitos da aliança de Deus conosco. E aqui nós vemos alguns versículos. Se você parar esse vídeo para você ver, vai dizer o seguinte, para você estar lido em sua casa. Mateus 24, versículo do 12 a 14, Filipenses capítulo 2, versículo do 12 ao 13, Hebreus capítulo 3, versículo 14, Hebreus 10, versículo 15 ao 39, Apocalipse capítulo 2, versículo 7 a 11, e capítulo 17, versículo 26 a 28, e capítulo de número 3, versículo de número 21. Que Deus abençoe a sua vida nesse estudo. Vemos aqui Cristo em Josué. Irmão, como assim? Josué é aquele guerreiro que passa para a terra prometida. É aquele homem que lidera o povo para levar o povo à terra o qual Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E esse povo, eles estavam vivendo na escravidão no Egito. E assim Moisés conduz o povo até a entrada em Canaã, ali no mar. E da entrada para lá, para a terra prometida, foi Josué, porque Moisés faleceu. E agora Josué, ele vai rumo à terra prometida, ele passa adiante. Assim é Cristo também no Novo Testamento. Cristo, ele vem uma vez, ele estabelece o seu reino, ele vem cumprir o reino de Deus na terra, e o reino de Deus agora está dentro de cada um de nós. E esse reino de Deus, ele confirma em nossos corações por meio da salvação, por meio do seu Espírito que ele enviou. E assim nós agora aguardamos a sua segunda vinda, no qual ele vem em glória para buscar a sua igreja. E então partiremos para a nova Canaã, a nova Jerusalém que desce do céu, o novo céu e a nova terra que o Senhor está preparando para cada um de nós. Também nós vemos as posses. A Bíblia nos diz em João capítulo de número 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Mas para que vocês creiam, para que vocês tenham paz em mim, para que vocês descansem, eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejai vós também. Ou seja, não precisamos brigar por algo no qual Jesus já prometeu. Não adianta você comprar um terreninho no céu, não adianta você vender sua parte no céu, porque você não é dono de nada, apenas o Senhor nosso Deus que é dono. E Ele garantiu um lugar, assim como o povo de Deus ali com Josué passou adiante e conquistou suas terras, suas partes, assim também nós conquistamos em Cristo Jesus o nosso lugarzinho no céu. Amém? E também nos mostra no qual a guerra, ela não acaba nessa terra. O povo de Israel continuaria lutando. Mas Josué, ele relembra ao povo acerca da aliança no qual Moisés passou para o povo, ensinou ao povo essas alianças vindo do próprio Deus. E o próprio Josué, ele recebeu do Senhor, ali no Josué capítulo 1. Deus mostra para ele, para que ele seja corajoso, para que ele seja firme, para que ele seja duro, para que ele oriente o povo a quando passar a observar os estatutos, juízos e a palavra do Senhor. E também Josué para que ele seja firme e para que ele não desvia nem para um lado nem para o outro, mas que ele siga avante
firme e forte nas escrituras, na palavra que foi estabelecida, e assim Deus estaria sempre com ele. E Josué até a sua morte foi fiel a Deus e cumpriu tudo aquilo que Deus ordenou. E assim também orientou o povo acerca da aliança. Cristo também ele veio, ele cumpriu o propósito do Senhor. Ele diz: eu não vim para fazer minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu vá e que eu pregue e que eu anuncie e que eu faça sinais e prodígios no seu nome, para que o nome dele seja glorificado nessa terra. E até a cruz, e depois da cruz de ressurreto, Cristo cumpriu o seu papel, e hoje nós aguardamos a sua segunda vinda, para que quando ele voltar, nós iremos para com ele viver no novo céu e na nova terra, no qual ele está preparando para cada um de nós. E com essa palavra, encoraje o teu coração. Busque a Deus, busque o Senhor Jesus em todas as coisas que você for fazer, que Cristo seja o centro da sua vida, para que você tome decisões corretas, para que você haja conforme a vontade de Deus, para que você ande, passeie e vá em qualquer lugar, mas vai com Cristo. Nunca abandone a Cristo e seja sempre fiel a Deus. Nas suas conversas, de alguma forma, tenta evangelizar as pessoas que ainda não são cristãos, transformando uma conversa em evangelismo, falando ali de Jesus para ela, de todas as formas e momentos. Não perca as oportunidades, mesmo pelas redes sociais. Vigie e também pregue o evangelho, porque Cristo breve voltará a essa terra e nos levará para a terra prometida. Assim como Josué lá no passado fez, Cristo fará para nós de uma vez por todas, e assim adentraremos o portal eterno, o portal celestial, e habitaremos para sempre com o nosso Deus. E até o próximo estudo, se Deus permitir, que será Juízes, introdução ao livro de Juízes. E se Deus permitir, até lá, graça e paz.